Ei, som. Uhum. Pode deixar a distância que ele está captando legal. Tá. Então, já podemos começar. O Dayton Passou o link e não passou quer o nem link, apresentar. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É com muita alegria que acolho a todos e a todas aqui para esse evento. Nossa colega professora Betina Inseri dos Santos, que é coordenadora da pós-graduação em Educação da Escola de Humanidades. Saúdo em especial o professor Fernando Neidich, que gentilmente aceitou nosso convite e veio dos Estados Unidos para proferir essa palestra. É uma honra para nós, professor Fernando, tê-lo novamente em nosso meio. Hoje eu tive um tempo de conversa longa, à tarde com o professor Fernando, já nos conhecemos há mais tempo, e é uma deferência para a nossa escola tê-lo em breve como professor do corpo docente do pós-graduação em educação, como nosso credenciado estrangeiro da casa, não é verdade? O professor Fernando vai ser apresentado logo em seguida pela professora Betina, mas ele não é uma visita. O professor Fernando é da casa. Então, saúdo, então, novamente os presentes, professores, alunas, amigos, amigas, professoras aqui que se encontram nesse momento especial para a nossa escola, com apoio do Centro de Estudos Europeus e Alemães. E aproveito já para reiterar o convite para o concerto no dia 30 de agosto, uma quarta-feira, em breve, no Teatro São Pedro, às 20 horas. Nesse momento, nós vamos lançar um projeto da Escola de Humanidades que se chama Humanitas 21, e vamos homenagear também um renomado organista e organeiro gaúcho, que é laçalista, irmão Renato Koch, que completou 80 anos agora no dia 7 de agosto. E nós teremos esse concerto no Teatro São Pedro, promovido pela Escola de Humanidades e pela Bach Society, pela Sociedade Bach, em que dois renomados músicos executarão peças de Bach, o cravista Fernando Cordella e o oboísta Alex Klein, que vem dos Estados Unidos. Ele é gaúcho, cresceu no Paraná e ganhou um Grammy, é um renomado instrumentista. Então, naquela noite, nós teremos essa oportunidade de lançar o programa e escutar música de altíssima qualidade. Os ingressos para o concerto do dia 30 já estão à venda no site do Teatro São Pedro. Professora Betina. Obrigada, Drayton. Bom, boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui e ver esse auditório tão cheio. Acho que depois dos anos que a gente passou de pandemia, é uma grande alegria a gente poder se encontrar e estar juntos
né, e para discutir um tema tão importante que o Fernando vai trazer para a gente poder pensar. Eu queria primeiro agradecer ao curso de letras, né, e à professora Regina, né, que aceitaram a parceria para estar junto com a gente hoje aqui nesse encontro, ao curso de pedagogia com a professora Sônia, que também são parceiros na organização dessa noite, né? Então, a todos os professores, colegas, estudantes estão aqui, é muito bom. E o Fernando, claro, né, que está aqui para poder trazer da sua experiência, né, como professor nos Estados Unidos e com a formação de professores. Também queria agradecer ao Centro de Estudos alemães e europeus e alemães pelo apoio na vinda do Fernando, e ao professor Jair, que foi quem fez toda a gestão da vinda do Fernando para Porto Alegre. Eu vou falar rapidamente, porque eu acho que o interessante aqui agora é ouvir o Fernando, né? Então, o Fernando ele fez graduação e mestrado na URGS em letras, e depois ele foi professor aqui da PUC durante uns anos, né? E depois ele foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, na New York University, e lá ele ficou até hoje. E então, agora ele trabalha atualmente na New York State University, em em Montclair State University, em New Jersey, e trabalha, né, com a formação de professores. Ele é especialista na área de ensino, de como ensinar estrangeiros, né, Fernando, isso? Imigrantes estrangeiros, refugiados, com inglês como segunda língua, né? Então, nós vamos agora ouvir o Fernando, e ele vai falar a gente combinou até umas 15:45, e depois a gente vai deixar um tempinho para quem quiser fazer perguntas, interagir com a fala dele. Tá? Então, Fernando, obrigado. Obrigado, Betina, obrigado, Drayton, pelo convite. Eu não vou falar tanto para a gente poder entrar logo no assunto, mas obrigado a todos. Pronto, assim é mais fácil. Nós não temos muito tempo, né? Porque, como sempre, a gente prepara muita coisa e não dá tempo de falar sobre tudo. Mas eu acho que o assunto é muito pertinente, porque eu não preciso dizer para vocês, basta ligar a televisão, ler o jornal, a gente sabe que multiculturalismo, hoje em dia, uma coisa que era para ser tão naturalmente aceita, acabou virando manchete de jornal. E é isso que a gente vai falar, sobre isso hoje. O que aconteceu, o que está acontecendo com o mundo, por que multiculturalismo hoje em dia é um termo contestado, né? Uma das coisas importantes de se dizer é que a gente tem que, em primeiro lugar, entender o que é multiculturalismo. E quem fez, acho que muitos alunos aqui são de mestrado e doutorado, sabem que quando a gente lida com um conceito teórico, nós temos que ter uma definição operacional do conceito, né? Porque existem várias interpretações do que é multiculturalismo, tanto interpretações que são mais à esquerda ou à direita, dependendo da posição ideológica, político-ideológico de quem define o que está falando. Eu botei aqui, então é importante que a gente tenha em conta disso, né? Eu botei uma definição que eu gosto, do John Clayton, que é uma definição mais recente. Eu não vou ler tudo, mas eu acredito que depois fica à disposição, né, o PowerPoint, e aí quem quiser ler, né, até as referências que eu vou fazer, eu tentei não colocar muitas, mas, enfim. Então, eu não vou me prender muito tempo nisso, mas o que é importante a gente conversar sobre, eu vou direto à gravura. Muitas vezes as pessoas, quando falam em multiculturalismo, elas ficam nesse nível de cultura, o que é cultura, né? Então, aí vocês veem vários elementos que... cultura é outro termo também bastante contestado e que há várias definições e compreensões sobre. O que eu gosto, né, quando a gente fala de multiculturalismo, o que eu gosto muito de usar essa metáfora do iceberg cultural, porque existe o que a gente chama de aspectos visíveis e não visíveis da cultura, né? Quando eu fui professor de escola pública em Nova York, e eu me lembro quando muitas vezes as escolas celebravam né, o dia da diversidade, o dia do multiculturalismo. Então, era o Juanito que vinha usando o sombreiro, todo mundo comia burrito e dançava Macarena. E nada contra, eu adoro dançar Macarena, não é isso. Mas isso é o que a gente chama, de, em termos de educação multicultural, esse nível superficial, o aspecto visível da cultura, as pessoas que associam cultura aos culpados usuais, né?
comida, roupa, vestimenta, e nós estamos muito mais interessados naquele aspecto cultural que a gente não percebe, né? Um jeito de interagir, por exemplo, regras de discurso, regras conversacionais, regras interacionais, que variam tremendamente de cultura para cultura e que muitas vezes acabam criando estereótipos e levam ao que nós chamamos do modelo de déficit, né? Principalmente no meu trabalho hoje, eu trabalho com muitos refugiados. O estado de New Jersey tem uns centros de settlement, né, de assentamento de refugiados. Quem acompanha as notícias, vieram os sírios com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, nós recebemos um grande número de afegãos, e agora, mais recentemente, ucranianos, né? E o presidente Biden deu um número grande, né? Nós recebemos só no estado de New Jersey 9.000 famílias ucranianas agora. E então é um trabalho, e o meu trabalho, como é de formação de professores, é um trabalho como é que eu ensino, né, um professor de matemática, um professor de ciências, de estudos sociais, como é que eu ensino esse professor a ensinar o seu conteúdo para alunos que ou não sabem inglês ainda, ou que tenham um conhecimento básico, pequeno, pouco de inglês, que está ainda desenvolvido, né? E uma das coisas é o conteúdo, mas o mais importante, hoje em dia, a gente fala muito de aprendizado socioemocional. Isso é muito importante, porque nós temos crianças que estão vindo de situações de guerra, aconteceu com os refugiados da Síria, do Afeganistão e também da Ucrânia. Infelizmente, essa é uma situação que a gente tem que lidar. E as formas de lidar sobre isso variam tremendamente, porque nós precisamos compreender os aspectos não visíveis, aquilo que eu não vejo, né? Tem uma lista de coisas, eu não vou falar todas, porque nem vai dar tempo, mas questões como crianças que desenvolvem o mutismo seletivo, por exemplo, né? Que é uma das consequências de crianças que viveram em guerra ou que viveram em campos de refugiados. Tem crianças que chegam nos Estados Unidos que não conhecem escola, não pelo menos da forma como nós entendemos escola, né? Porque cresceram, nasceram, viveram a vida toda num campo de refugiados e o que eles conhecem é uma tenda. Tem crianças que não conhecem cadeira. Então, esse é um aspecto muito importante. E, claro, desde 2020, desde George Floyd, multiculturalismo também tomou uma outra proporção que está muito ligada à questão de justiça racial. E pelo que as conversas que eu tive até agora com as pessoas aqui, eu consegui ver que no Brasil também é uma questão que está bastante forte. Então, mais do que nunca, eu não vou entrar aqui na teoria de raça crítica, mas é um dos elementos que hoje faz parte de educação multicultural. Eu vou só entrar num elemento mais tarde, que é muito importante para a gente compreender o que aconteceu nos Estados Unidos com o multiculturalismo. Outra coisa que a gente tem que entender, muita gente associa, e certamente há uma associação entre multiculturalismo e diversidade. E diversidade é outro desses termos. O que significa diversidade? Hoje em dia também é outro conceito contestado. O que é ou não ser diverso, quem é diverso, principalmente numa sociedade que hoje em dia valoriza ou dá pontos para pessoas que possuam certas características de diversidades. Apesar de que quem acompanha aí política internacional sabe que, infelizmente, a Suprema Corte Americana acaba de votar para desmantelar o processo de ação afirmativa. É uma tristeza, mas é o que está acontecendo em termos de... E o importante para quem lê a decisão, eu gosto muito de ler as decisões da Corte, porque é importante porque eles explicam o racional deles de chegar a essa conclusão. E no racional, eles usam muito o termo multiculturalismo, e uma das justiças... Eu acho tão interessante quando a pessoa usa a lógica argumentativa dizendo, mas nós, justamente, nós somos tão multiculturais que nós não precisamos mais diferenciar por raça, por socioeconômico, por nível socioeconômico, né? Então, é isso que eu digo, que é muito importante a gente entender qual é o ponto de vista de quem está, né, da narrativa. Eu vou começar com uma coisa bem básica, porque é interessante a gente falar, uma viagem no tempo aqui. Os ideais em multiculturalismo, pelo menos nos Estados Unidos, começou com a primeira ideia, é aquela ideia do melting pot, né? Logo em seguida veio outro termo, salad bowl, nós vamos falar sobre os termos. No Canadá, eles não usam esses termos, por uma questão também que nós vamos discutir, usam o termo mosaico, e mais recentemente nós utilizamos o American Quilt, para falar dessa diversidade, desse multiculturalismo.
O melting pot para quem não conhece, a metáfora é a metáfora vem do aço, né? Vocês sabem que para fazer o aço nós temos que misturar silício, carbono, ou seja, materiais distintos que combinados eles ficam mais fortes e mais resistentes. E o motivo, o termo melting pot, ele na verdade significa exatamente isso, uma metáfora que hoje em dia é muito usada para a questão de imigração americana, principalmente por um discurso anti-imigração, porque dizem que quem imigra agora, nós aceitamos imigrantes, se eles quiserem ser parte desse melting pot, esse novo... E o melting pot, na verdade, é um mito, né? Não existe. A ideia, né? A origem, a imagem do ser americano está muito ligado a uma imagem que é uma imagem... como se diz, idealizada, mas não realizada. O melting pot nunca aconteceu, né? E é interessante, quando eu comecei a ver se no Brasil existia alguém que usava o termo, eu encontrei um sociólogo da USP que usava o termo e traduzia como caldeirões, dizendo que São Paulo é um caldeirões, né? Tem caldeirões de raças. Eu achei muito interessante, porque eu gosto muito de ver como a gente usa termos em inglês e para significar coisas diferentes, né? O interessante do melting pot, a origem do termo vem de uma peça que foi escrita no início da década ali, dos anos 1908, e a peça era uma peça justamente que contava a história de uma família judia russa que imigrou para os Estados Unidos, e como eles tinham sofrido muita violência, com pogroms, o personagem principal da peça é que cunhava o termo, dizia, nós escolhemos a América porque na América nós vamos ter, ninguém vai nos olhar, ninguém vai ter violência conosco, como tiveram na Rússia, por quem nós somos. Então, aqui existe um melting pot, mas a ideia acabou se tornando sinônimo de assimilação cultural. É um termo ideal, nunca existiu isso. Quem é... sempre que eu pergunto quem é, a mesma coisa que perguntar quem é brasileiro, né? O que é o brasileiro, em termos de qualquer característica, raça, etnia, língua, cultura, não existe, né? E é importante a gente dizer que, ao contrário do Brasil, a Constituição americana é a mesma, desde a fundação do país, e uma das liberdades é a liberdade de língua, né? Existe liberdade de fala, liberdade de religião e também liberdade de língua. O inglês não é língua oficial dos Estados Unidos, ela é a língua de fato, né? De facto, mas não é a língua oficial, apesar de estarem circulando pelo Congresso americano já há muitos anos várias propostas de se votar o inglês. Como em nível federal não se pode fazer isso, em nível estadual, já existem mais de 50% dos estados americanos que as constituições estaduais elegeram o inglês como língua oficial. E isso é uma coisa importante, porque colocar a língua oficial significa que a língua dos imigrantes nós não queremos aqui. Você escolheu viver na América, agora aprenda inglês. A imagem do salad bowl é outra metáfora também que foi criada, e a ideia do salad bowl é que, o que acontece? A gente, numa salada, a gente mistura todos os elementos, mas no final das contas, um tomate é um tomate, uma azeitona é uma azeitona, e né, todas as frutas, os legumes, as verduras, eles são o que são, né? Um tomate é um tomate, por mais que a gente misture, mesmo que a gente encha de molho, ainda assim, se mistura, mas não completamente. Não há uma fusão, como no termo do melting pot, que a ideia seria uma fusão, né? E aí nós temos o termo mosaico. O termo mosaico, como eu falei, é um termo que foi utilizado muito mais no Canadá. Ele foi desenvolvido por 1971, foi inclusive o primeiro ano que o Canadá criou uma política multicultural. E a ideia, justamente, era ser contrário ao que acontecia nos Estados Unidos, né? O pai do Justin, não é o Justin Timberlake ou o Justin Bieber, é o pai do Justin Theroux. O que ele dizia é que, em 1971, quando ele era presidente, ele dizia que, ao contrário dos Estados Unidos, nós não esperamos que o Canadá seja uma fusão que vai criar uma nova imagem de um ser canadense. O que nós esperamos é a ideia de um mosaico. Nós temos pessoas de vários países e queremos que elas mantenham
suas identidades étnicas, culturais, linguísticas, até porque o Canadá, diferentemente dos Estados Unidos, tem línguas oficiais, mas tem mais de uma língua, não é só o francês e o inglês, também tem várias línguas nativas, né? A Inuit, por exemplo, é uma língua oficial no Canadá. E aí, então, tem o termo que é o termo que eu uso, né? Que, na verdade, o que a América é uma colcha de retalhos, né? E por quê? Se vocês olharem ali, pedaços, remendos, cores, tamanhos, eu falo muito, um artigo que eu publiquei há um tempo atrás, sobre como isso representa, como essas formas padrões representa historicamente o que acontece nos Estados Unidos. Por quê? A colcha de retalhos, vocês vejam que tem as formas, o que há em comum entre elas? O fio que costura, mas elas estão bem separadas. Na verdade, eu gosto muito do termo, porque o termo, quem olhar, por exemplo, os números do censo americano, o último censo foi em 2020, vocês vão notar que é um país extremamente diverso em números, em termos demográficos, é um país extremamente diverso. Tanto o estado de Nova York, New Jersey, são completamente gente de todo mundo, né? Mas, apesar de sermos muito diversos, ainda somos muito segregados. Cada macaco no seu galho, como se diz, né? Cada um no seu território. Isso é a colcha de retalhos. As bordas são comuns, mas nós vivemos vidas e situações completamente diferentes e separadas. E aí eu quero fazer uma viagem no tempo que eu acho muito importante para compreender o que aconteceu. Eu não sei quantos de vocês são familiares com... nos anos 60, claro, 1960, nós temos o Ato de Direitos Civis dos Estados Unidos, mas um ato muito importante da Suprema Corte, em 1954, que foi esse processo que Brown versus Board of Education of Topeka, Kansas, e o que aconteceu foi que, em 1954, foi quando a ideia era separado, mas igual. O que é separado, mas igual? O país que vivia, onde o racismo era institucionalizado, né? Região para brancos, região para negros, e ninguém se mistura. Então, o que acontece em 1954? Quando a Suprema Corte volta a favor do que eles chamaram de integração. Só que integração acontece com processos, né? E quais foram os 3 processos aqui? Começando com segregação, passa pela dessegregação e, finalmente, a integração. A integração nunca aconteceu. E, de fato, o que aconteceu foi o que nós chamamos de ressegregação. Por quê? Quem lê livros da época, ou que retratam a época, ou filmes de época, nota que os centros urbanos, né, eram habitados, por exemplo, a cidade de Newark, que é um lugar que eu trabalho muito, era branca, né? Os negros viviam no subúrbio, os brancos viviam nas cidades, né? Quando chega a lei da corte que diz agora tem que misturar, uma coisa muito importante também, nós vamos conversar sobre isso, que afeta diretamente práticas e políticas multiculturais, é o processo de implementação. Como que a gente não é só escrever uma lei, mas como se implementa a lei para que ela realmente seja efetiva. Então, esse foi o grande problema. O que aconteceu, a forma como eles implementaram foi fechando as escolas, que eram escolas de alunos negros, mas não eram só alunos negros, porque quem eram os professores das escolas também eram negros. Então, o foco foi em tentar integrar os alunos, nunca os professores. E esse foi um dos erros históricos que a gente sofre até hoje. 90% ou mais dos professores nos Estados Unidos são brancos. E isso é um número assustador, porque os alunos não são mais brancos. De fato, desde 2014, foi o primeiro ano, e tudo que eu falo são dados de escola pública, deixa eu deixar isso bem claro, eu não trabalho com ensino escolas particulares, até porque escolas particulares têm regras completamente diferentes, os professores não precisam ter a licença. Então, em 2014 é o primeiro ano em que há mais alunos diversos, e por diversos pode ser não só negros, mas latinos, combinação de raças, e isso é muito importante, porque os alunos mudaram, a demografia dos alunos mudou, a dos professores não.
E esse foi um erro histórico. Por isso, quem estuda a teoria de raça crítica, a Gloria Ladson-Billings, por exemplo, ela fala muito disso. Eles acham que Brown versus Board of Ed acabou sendo ruim para a população negra, porque a forma como integraram foi fechando escolas negras e trazendo os alunos para as escolas urbanas, né? E o que acontece nesse processo de trazer os alunos para as escolas urbanas? Os brancos estão felizes com isso? Não, né? Então começa o que a gente chama do white flight, né? Os brancos começam a sair dos centros urbanos, e aí é uma troca muito interessante, que os centros suburbanos acabam ficando brancos e as cidades acabam ficando coloridas, né? E por quê? Porque nos Estados Unidos, as escolas públicas, elas são financiadas basicamente por impostos residenciais locais, né? Pelo IPTU local. Então eu vou dizer, olha, que agora que a gente tem que aceitar esses alunos, eu não quero mais ficar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me juntar com um grupo de pessoas como eu, e nós vamos pegar um lugar e vamos criar nossa própria escola, nossas próprias casas. Claro, como legalmente eu não posso discriminar, o que eu faço? Olha, uma pessoa preta, eu adoraria que você morasse aqui, só que você não tem dinheiro para pagar a casa. Então, sinto muito, né? Usaram artifícios para circunvenciar, enfim, a lei. Deu para entender. Mas isso é um momento que é muito interessante. Por exemplo, algumas práticas, né? As escolas ficaram desesperadas quando os brancos começaram a sair e começaram práticas, por exemplo, de o que a gente chama hoje de after school, que são aqueles programas que as crianças ficam na escola por mais tempo. Hoje em dia, é um programa que serve basicamente crianças com necessidades financeiras. Na época, foi um recurso utilizado pelos diretores de escola para prometer aos pais brancos, olha, se você deixar seu filho na escola, às 15h, quando todo mundo vai embora, quando os alunos negros vão embora, o seu filho fica para o after school e a gente daí vai dar mais educação para ele, né? É interessante. E aí, novamente, hoje em dia já é o oposto de novo. Hoje em dia, quem mais se beneficia desses programas pós-escola, né, depois da escola, são os alunos diversos, socioeconomicamente e... Ups, o que eu estou fazendo? E racialmente, né? Então, é uma importante reconfiguração geopolítica no cenário americano. Vejam que integração nunca aconteceu, por isso que é uma colcha de retalhos. Nós vivemos juntos, mas separados. Então, aquela frase famosa, separados, mas iguais, nunca aconteceu. Nós somos separados até hoje, mas muito desiguais, né? Falamos sobre isso. E outra prática importante de compreender é a prática de redlining, que é uma prática que, nessas comunidades de minorias, os bancos, por exemplo, literalmente pegavam com uma caneta vermelha e riscavam e decidiam que tipos de serviços iam ser oferecidos para diferentes comunidades. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma casa e eu quero pedir uma hipoteca numa zona... Porque as pessoas, quem casa e quer ter filhos, um dos critérios é justamente escolher um distrito escolar bom. Eu quero morar aqui porque aqui o meu filho vai ter uma boa educação. E então, o que eles faziam? Os bancos e eles botavam essas linhas vermelhas no mapa e diziam, aqui nós não vamos oferecer empréstimos, ou vamos oferecer empréstimo com juros absurdos, né? Eles diziam, o senhor quer dinheiro? Infelizmente, essa é a taxa de juro, que era diferente para brancos e negros. E assim foram criando... Hoje em dia, a prática de redlining ela é também ilegal, mas há subterfúgios, há formas de se fazer, de se continuar discriminando educacionalmente, geograficamente, as políticas, todas as políticas multiculturais que foram criadas para tentar desenvolver uma sociedade mais multicultural, elas acabam sendo subvertidas em políticas que, na verdade, elas estão separando muito mais do que unindo, né? E aí, por isso que muitos sociólogos hoje em dia preferem esse termo. Nós somos uma colcha de retalhos. Nós somos todos diferentes, mas nunca, nunca juntos, sobrepostos. Continuamos separados e não iguais. Então, qual foi o resultado dessas ideologias? Até hoje, os Estados Unidos é um país que tem uma identidade ifenada. Todo mundo é alguma coisa americano, né? No 9 de março, todo mundo é Irish American, St. Patrick's Day.
4 de maio, todo mundo é Mexican American. Aí vai, né? Todo mundo se... E é interessante que a primeira parte da expressão ifenada pode ser uma religião, pode ser uma cultura, o termo African American, uma nação inteira, que também é um termo que está sendo bastante contestado. Hoje em dia, muitas pessoas preferem dizer Black American, porque nem todo mundo tem a identificação africana, e também porque, por exemplo, eu tenho um colega na minha universidade que é sul-africano, mais branco que eu, né? Mas se ele for preencher aqueles formulários, ele vai dizer o quê? Ele é africano-americano, não é? Então, são essas coisas importantes de se compreender, e essa identidade ifenada faz com que as pessoas também causem... É interessante, eu tenho um amigo que viaja para o exterior. Bom, ele sempre diz que é canadense quando viaja para o exterior, não diz que sou americano, sou canadense. Hoje em dia tem isso, né? Mas fora dos Estados Unidos, a pessoa é americana. Dentro dos Estados Unidos, a pessoa é italiana-americana, irlandesa-americana, mexicana, você, enfim. E hoje em dia também, como eu falei, pode ser uma religião, né? Nós temos uma grande população muçulmana na minha universidade, e os alunos se identificam como Muslim Americans, eles são muçulmanos americanos, e gostam de dizer isso, né? Eles vêm de países diferentes, mas eles elegem a religião como algo que os agrega. A outra coisa que aconteceu, que nós chamamos em sociologia de enclaves étnicos, né? O pessoal gosta de ir para Nova York, vamos para Chinatown, vamos para K-Town, vamos para, né, Washington Heights, todos, quem é brasileiro e português, vamos para o Ironbound em Newark. São todas as áreas, justamente, que são que nós chamamos de enclaves étnicos. As pessoas da mesma... o Ironbound, por exemplo, em Newark, que é uma área onde eu faço muito trabalho, é uma área que, primeiramente, vieram os portugueses, e onde os portugueses estavam, os brasileiros chegaram. Os portugueses chegaram, tá aí, os brasileiros foram tudo atrás. Massachusetts acontece a mesma coisa, toda a costa cheia de brasileiros. E o porquê que acontece isso? Porque se eu vou emigrar para um outro país, é uma segurança que eu tenho, em termos de língua, em termos de cultura, gente como a gente. É o tipo de coisa assim. É interessante, eu moro no Lower East Side de Manhattan, e eu moro perto de Chinatown, outro enclave étnico. Chinatown é até interessante, as pessoas acham que o mandarim, que é a língua, na verdade, é o cantonês, no Chinatown de Nova York. E tem um restaurante que eu gosto de ir. O dono do restaurante vive nos Estados Unidos há do dobro dos anos que eu vivo. E o inglês dele, eu não sei nem como caracterizar, né? É interessante, porque é uma linguagem bem funcional. Ele sabe dizer as palavras que ele precisa para, né, para lidar com o público, e é isso. Se eu quero falar sobre... o senhor viu TV, viu as notícias? Esquece, porque ele não consegue falar. Por quê? Porque não precisa. Ele trabalha no enclave étnico. Jornais, internet, tudo hoje em dia tem em qualquer língua, em qualquer lugar do mundo. Então, para que aprender inglês, né? Se ele tem a segurança da comunidade onde ele vive. Então, é o que eu chamo, na verdade, é o que nós chamamos de ressegregação. O que acontece é que há uma segregação de fato, apesar de, teoricamente, não existir mais segregação. E, é claro, há uma racialização. Isso é uma coisa muito importante, até em linguística, sabe? Hoje, uma das áreas de linguística, racial linguistics, é uma coisa muito forte. Como as pessoas usam a língua como marca de identidade. Por exemplo, quem estuda racialização linguística em comunidades de imigrantes, tem muita gente que usa o sotaque estrangeiro, né? Justamente como arma. Não, eu quero que entendam que eu sou, que eu não sou, que eu sou imigrante. Então, até exagera muitas vezes. É muito interessante como as pessoas usam a língua como forma de afirmação de identidade. Cada vez mais, aliás. E, claro, não preciso dizer as desigualdades econômicas, né? Isso é muito grande. É muito interessante de ver quando a gente pega... Eu odeio testes standard, esses que todo mundo tem, nós temos vários também. E quando a gente olha os números, todas as vezes as mesmas populações acabam caindo nos mesmos patamares, né? E isso é porque as pessoas acham que não existe pobreza. Pobreza existe em qualquer lugar do mundo. A diferença é como ela se caracteriza e se define, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Num dos testes desses... standardizados, né, de terceira série
criancinhas, né? Escola elementar. Então, tinha um texto que tinha a palavra landscaping, que significa o quê? Jardinagem, paisagismo. Então, o que acontece? Eu não sei no português no Brasil. Uma criança na 3ª série conhece essa palavra em português? Uma criança que vem, por exemplo, eu vou citar lugar, uma criança que mora em Alpine, New Jersey, que é um lugar de alto nível social, eles têm uma casa, eles têm um jardim, eles têm alguém que vem fazer o jardim, eles acertaram a questão. As crianças com que eu trabalho não acertaram, porque uma palavra, um termo, um item léxico faz toda a diferença. E o mais irônico de tudo isso é que muitas das crianças com que eu trabalho, os pais deles trabalham com o quê? E se eles conhecem alguma palavra, eles vão dizer gardening, não vão dizer landscaping, né? Isso acontece muito. Outra coisa que a gente não pensa aí, que a Covid afetou muito mais ainda, que é letramento digital, né? Escolas, por exemplo, tem escolas que cada aluno recebe um Chromebook para uso próprio. Tem escolas que tem que dividir um computador, que tem assim o carrinho, que tem 10 computadores, metade funciona, metade não. E a escola está assim, ó, um distrito escolar está aqui, atravessa a rua, está o outro distrito escolar. Isso é o mais incrível, é na cara da gente a desigualdade. Então, tinha também uma questão no teste que dizia para os alunos, a questão em si não era problemática, porque ela dizia, era uma questão de interpretação de texto, que pedia que o aluno justificasse a resposta e que ele copiasse e paste e colasse a parte do texto que justificava a sua resposta. Os alunos entenderam o texto, mas o meu argumento, quando eu escrevi para o conselho reclamando da questão, é que não era uma questão de leitura, não era? Eu posso ler o texto e entender. O que eu não sei é o quê? Eu não tenho uma literacia digital. Eu não sei como fazer. Por quê? Porque são crianças imigrantes que não cresceram com computadores, não têm computadores em casa, não têm acesso à internet. Então, é uma discriminação socioeconômica com grandes repercussões culturais e educacionais. Então, esse tipo de coisa que a gente vai somando e a gente vê como essas pequenas microagressões acabam se tornando macroagressões para crianças que são diversas. Porque diversidade não é só raça, cor, língua, etnia. É também nível social, nível cultural. E tem uma história, eu comentei mais cedo hoje, uma história que eu gosto muito. Eu trabalhei primeiro em escola elementar, depois em high school. E na escola elementar era no Bronx. E eu ia levar meus alunos para o Museu de História Natural, em Nova York. É um field trip, vamos fazer uma viagem, um passeio ao museu. E eu tinha alunos que viraram para mim e disseram, professor, o que é museu? Meus colegas diziam, viu, essas crianças imigrantes, não sabem nem o que é museu, né? Gente burra, ignorante. Essa é a mentalidade que a gente chama da teoria do déficit. Gente que olha para as crianças dizendo o que elas não têm, em vez de olhar e dizer o que elas têm, né? A minha resposta foi sempre, tudo bem, não tem problema nenhum que não saibam o que é, né? Isso é uma questão de capital cultural, e a escola é responsável por proporcionar os tipos de oportunidades, acesso à cultura, que os pais, por exemplo, não podem. E não é porque os pais não querem, é porque os pais são imigrantes, estão trabalhando 50 horas por semana para botar comida na mesa e confiam que a escola vai suprir aquilo que eles não podem dar para os filhos, né? Mas é uma questão de mentalidade. Agora, é claro, quem conhece a teoria de expectativas sabe que as pessoas correspondem às expectativas. Uma pessoa que olha, essas crianças já não sabe nem falar, nem isso, nem aquilo, claro que a criança vai corresponder. E, aos poucos, nós estamos conseguindo fazer políticas. Por exemplo, hoje em dia, uma política muito boa, nenhuma criança em Nova York vai se formar na high school sem ter assistido um musical da Broadway. Isso é muito bonito, muito bonito. Foi uma iniciativa também da Secretaria de Educação, junto com o desenvolvimento de fundo teatral, que disseram, não, eu estava dizendo para o Drayton hoje antes, claro que as crianças precisam ter essas experiências e teatro é caro, quem é que pode comprar ingresso? Então, o que acontece? Se nós levarmos a criança, claro, para quem vive de teatro, eles estão pensando também no futuro. Nós temos que formar audiências, né?
E para quem trabalha em escola, pensa, está aí uma grande oportunidade de propiciar para uma criança uma coisa que ela não teria de outra forma, se não fosse através da escola, né? E cada vez mais nós estamos tentando fazer iniciativas assim, para justamente proporcionar um tipo, principalmente, de capital cultural, que é a diferença que acaba caindo num teste, de uma palavra que eu não sei o que significa, e eu sou penalizado por isso, né? Bom, então os ideais em multiculturalismo são isso, são ideais, infelizmente. É uma ideologia que ela é muito repetida, principalmente no discurso político, mas ela é um ideal, ela nunca foi atingida, né? Tem gente que chama de manifestação conceptual. Multiculturalismo é um conceito que a gente ainda não entendeu ou não conseguiu implementar, né, de uma forma que valorize as diferenças. É uma idealização de sociedade. Em realidade, é o quê? Para muitas pessoas hoje em dia, multiculturalismo representa uma ameaça e, mais ainda, uma ruptura de identidade nacional. Se vocês acompanham o que está acontecendo no estado da Flórida, por exemplo, né, eu tenho amigos que estão desesperados querendo sair da Flórida, porque se um professor ousa falar sobre sexo, gênero, pode ser preso. A lei assinada pelo governador DeSantis pode o professor ser preso por falar. É o que no Brasil é a escola sem partido, toda essa discussão que está tendo, é mais ou menos isso. Não pode, por exemplo, não se pode falar sobre escravidão, né? Não é, o DeSantis chegou a dizer que os escravos aprenderam muito trabalhando. E eu não estou inventando isso, vocês podem checar, é uma coisa que... o discurso hoje em dia está tão absurdo que não há mais absurdo, né? Quando a gente acha que a pessoa já disse a coisa mais absurda, aí vem alguém e diz uma coisa pior ainda, e o problema é que isso acaba sendo normalizado. Essa é a grande questão, né? Porque as pessoas compram esses discursos. Vocês sabem, o Brasil não está diferente disso. O que aconteceu? O mundo mudou, né? Eu citei aqui alguns dos motivos que levam as pessoas a migrarem. Guerra, pobreza, violência, fome, doenças, são as causas mais comuns que fazem com que as pessoas migrem, né? E cada vez mais, e com a mudança climática, isso está acontecendo. Mesmo dentro dos Estados Unidos, o estado do Arizona já foi avisado, né? Comece a procurar casa em outro lugar, porque daqui a 10 anos não vai poder respirar de tanto calor, né? Em Phoenix, esse ano, no verão, foram 15 dias quase de temperaturas de quase 50 graus centígrados. Teve o senhor que caiu no asfalto e no asfalto pegou uma queimadura de 3º grau. E está cada vez pior, os fogos, né? Quem viu Nova York, a gente acorda um dia, está toda laranja, todo mundo tem que usar máscara, de novo, as máscaras da Covid, por causa dos incêndios do Canadá. Quer dizer, não interessa, o mundo, a globalização, apesar de não estar acontecendo em outros níveis, nesses níveis não há como, né? Você sabia que 50% da poluição de Los Angeles vem da China? Pois é. O mundo mudou radicalmente. A ideia, a coisa bonita do início dos anos 2000, quando se falava em globalização, aldeia global, não está mais acontecendo. Ao contrário, nós voltamos para a era do separatismo, né? E do nacionalismo interno cada vez mais exacerbado. Eu vou dar alguns exemplos, eu resolvi incluir exemplos da Europa e, claro, os Estados Unidos e Canadá, mas eu gostaria também depois, quando a gente conversar, da gente falar sobre o Brasil. Eu até não coloquei porque eu também não estou completamente atualizado. Vamos começar pela Alemanha. Eu vou começar por uma coisa bonita, né? Angela Merkel, que foi a chanceler, ex-chanceler alemã, ela recebeu 2 prêmios das Nações Unidas, e prêmios importantes, né? Um deles, inclusive, é um prêmio de paz, né? Que não é o Nobel da Paz, mas é a versão das Nações Unidas do Nobel da Paz. Por quê? Porque ela abriu as portas da Alemanha para refugiados de guerra, né? Então, o que aconteceu? Em 2015, por exemplo, foi quando ela implementou essa política de portas abertas. Naquele ano, só naquele ano, entraram na Alemanha 1,2 milhões de refugiados, principalmente da Síria, Iraque, Afeganistão e Eritreia. Ela
É interessante que nos discursos, quem olha os discursos da época no YouTube, vê que ela fala muito disso. Isso é o espírito hospitaleiro do alemão, nós temos que mostrar que nós somos uma nação que acompanha, né? Eu não vou saber pronunciar isso, mas é uma frase famosa dela, eu não sei pronunciar, mas nós vamos fazer isso. A gente vai, né? Nós vamos conseguir fazer isso. Essa frase ficou famosa, e muita gente copiou depois dizendo, né, we can do it, a gente pode fazer, nós vamos fazer. E ela ganhou o apelido de Mama Merkel, não sei se vocês sabiam, mas o pessoal chamava ela disso. Hoje em dia, a Alemanha tem cerca de 4 milhões de muçulmanos, muitos turcos e árabes, e o que aconteceu? Quem é chanceler hoje? Não é o partido dela, porque a Alemanha também é um país que mudou radicalmente. Inclusive, ela própria teve que admitir, e tem um discurso muito famoso dela em que ela diz: o multiculturalismo alemão falhou completamente. Por que falhou completamente? E ela teve que assumir isso. Porque nunca aconteceu o que a população alemã esperava dos imigrantes, que era a assimilação. Esses imigrantes vêm para cá, têm que aprender alemão, têm que integrar. É um processo muito parecido do que acontece nos Estados Unidos e em outros países. Na verdade, a gente vai ver que, quando a gente começa a ver as práticas e as políticas, se repetem, está acontecendo no mundo todo, né? Esse discurso dela é muito interessante, né? Ela diz que quando ela abriu as portas da Alemanha, ela tinha essa ideia, ela mesma diz, eu era um pouco idealista demais, eu achava que realmente não só estava fazendo um bem, né? Um bem humanitário, mas que também que a sociedade alemã ia apreciar ter diferenças culturais, principalmente uma sociedade que é mais homogênea. E ela diz, isso não aconteceu, ao contrário, aconteceu o contrário disso, intolerância, principalmente religiosa, né? Falta de compreensão, falta de uso de língua, acabaram também isolando os imigrantes, né? E é um sentimento bastante crescente. A expectativa de quem mora num país, de que as pessoas vão imigrar para se assimilarem, mas elas não se assimilam, elas mantêm as suas raízes, a sua língua, e com orgulho. Então, a questão aí é uma definição de multiculturalismo. Em países que dizem, não, nós somos multiculturais, nós queremos essa beleza, essa diversidade, mas quando a diversidade bate a porta, é que nem uma vez uma colega minha disse que nos Estados Unidos existem, hoje em dia, cotas, na verdade, é considerado ilegal, né? Mas existem, não sei o que vai acontecer agora, a ação afirmativa, ela também prescrevia que, por exemplo, se a minha universidade fica num lugar em que serve a população, uma população X, a universidade, tanto no corpo docente como no discente, tem que ter uma representação daquela, né? Então, e sempre que tem que se definir, as pessoas não dizem, tem o termo latino, né? Latino, ou latinex, ou latina, como é que cada um que define o que quer, como quer ser chamado. Mas tem um amigo meu que me diz, Fernando, tu é latino, pero no mucho, né? Então, é exatamente o que acontece aqui, né? Quando a diversidade bate na porta e diz, pero no mucho, não quer, não é muito. Tu é latino, mas não muito. Por quê? Porque, de novo, volta aquele slide que eu mostrei para vocês. As pessoas ainda se pregam aqueles aspectos visíveis da diversidade, não os não visíveis. Para ser latino tem que ser escuro, né? Enfim, são os estereótipos. Olha que interessante, essa pesquisa de opinião pública do ano passado, 1/3 dos alemães acredita que o país está sendo invadido por estrangeiros. Não é só na Alemanha, estou dando um exemplo, mas ao mesmo tempo, vejam que dado interessante. A Câmara Alemã da Indústria e Comércio, eles têm dados que diz que na Alemanha, hoje em dia, eles necessitam de cerca de 400 mil trabalhadores qualificados. Não é só a Alemanha, os dados se repetem. O próximo exemplo é a França. Eu faço parte de uma organização de formação de professores que nós temos dinheiro, uma verba da Erasmus Plus, que é uma verba da União Europeia, e nós estamos fazendo um estudo de formação de professores, porque em países, nos Estados Unidos, nós temos, independente do que está acontecendo, em alguns estados nós temos e mantemos ainda muitos serviços de suporte para imigrantes, inclusive ensino da língua. Isso não acontece na França. A França é o país que tem o maior número de imigrantes muçulmanos na Europa, e eles não estão sabendo o que fazer, porque está criando divisões muito grandes, né?
E eles também reclamam que essas crianças vêm para a escola e não querem aprender francês. E os professores não sabem como ensinar crianças que não falam francês. Então, essas crianças acabam ficando invisíveis na sala de aula. Então, essa conferência foi justamente para nós falarmos sobre isso. Como desenvolver. Eles queriam aprender o que nós estamos fazendo nos Estados Unidos para ensinar pessoas que não falam a língua. Como é que eu ensino matemática para alguém que não fale francês, né? 7 milhões de imigrantes, que hoje em dia já representa mais de 10% da população. Desses imigrantes, vejam só, 1/3 já é cidadão francês, isso por causa do Macron, não por causa do Congresso francês. E ano passado, olha só os números de quem vem para a França, 12% Argélia, nós temos Marrocos, Tunísia, todos ex-colônias francesas, quer dizer, esses imigrantes falam francês, né? O problema realmente é com os imigrantes árabes, muçulmanos, similar ao que acontece na Alemanha. Bom, eu vou entrar em detalhes, mas também existem leis que estão passando pelo Congresso francês para reduzir o número de imigrantes, para fechar as portas, basicamente. Mas também a Câmara de Comércio francesa diz que nós estamos precisando de 150 mil empregos que precisam ser preenchidos. E quem é que vai fazer esse emprego, né? Não são os imigrantes. É a mesma coisa que acontece na Alemanha, acontece na França, acontece na Itália, acontece nos Estados Unidos, né? Então, mas não queremos mais imigrantes. Chega. Há uma escassez de mão de obra tremenda na França. E o caso interessante da França é que, nesse ano, em fevereiro, tem um projeto de lei, tradução livre aqui, controlar a imigração e melhorar a integração. O mesmo argumento que Angela Merkel disse. Na França também, os imigrantes chegaram e não se assimilaram. Então, a ideia dessa nova lei, que está sendo votada, é vamos parar de trazer gente e vamos trabalhar com quem já está aqui dentro. E a ideia de trabalhar com quem já está aqui dentro é vamos integrá-los à sociedade, vamos criar programas, e vocês entendem o que eu quero dizer por integrá-los, né? Vamos assimilá-los, eles têm que ser franceses. Nessa história de multiculturalismo é bonitinha no papel, mas na realidade nós queremos que eles aprendam a língua, os costumes, que eles sejam como a gente, se vistam como a gente, ajam como a gente, falem como a gente, né? E é interessante, muito pouca gente sabe disso, mas as deportações na França também aumentaram, e é uma política, a lei tem 27 artigos, vocês encontram na internet, como eu digo, eu acho muito interessante sempre ler. O Macron foi muito questionado, né? Por que ele ia assinar essa lei? Ele disse que essa lei era um compromisso. Por quê? Porque ele estava com muito medo nas últimas eleições, ele quase perdeu, e ele disse, se eu não fizer algum comprometimento agora, é o fim do meu partido não se reelege. A próxima eleição da França, a direita pega e aí, né? Então, eu tenho que fazer algumas concessões. E esse é um problema grande, né? As pessoas precisam de voto, e voto significa fazer concessões. Ele achou que era uma lei equilibrada que agradaria a todo mundo. Mas, é claro, agora os partidos de direita criticam as seções da lei que permitem aos trabalhadores não documentados que trabalhem na França, enquanto a esquerda acha que é outra lei repressiva do governo Macron, né? Junto com aquela lei que vocês viram há pouco tempo, de aumentar o tempo de trabalho para aposentadoria. A Itália, eu botei um mapa para que vocês vejam, tem uma coisa que a gente chama Rota do Mediterrâneo, que é bem pertinho. Aliás, a Sicília virou um porto de entrada para imigrantes africanos, né? Parece Cuba e Estados Unidos, é assim, o pessoal atravessa, vocês veem todos os dias na TV, né? Então, agora, antes de vir para cá, eu estava na Itália justamente na Puglia, que é a parte do sul, e nós estávamos falando, essa mesma organização, sobre isso, sobre o que está acontecendo na Itália. E a Itália é uma questão racial muito grande, porque, de repente, é a população negra que está vindo, e as pessoas dizem, não é racismo, é que a gente não quer mais imigrantes, mas a raça é uma coisa extremamente presente, né? Eles também têm um decreto que já foi assinado inclusive, quem aqui tem potencial de pedir cidadania italiana, eu recomendo que faça imediatamente, porque a primeira-ministra italiana acaba de assinar uma lei que vai mudar quem tem acesso à cidadania italiana. A Itália era muito fácil, entre aspas, provar, né? E a nova premier italiana, ela disse, acabou a festa, né?
não vamos mais dar passaporte italiano para todos os descendentes. Ela vai mudar, vai ser a primeira, segunda geração, depois disso não tem mais. Essa lei, ela recebeu um decreto de Cutro. Cutro é famoso porque foi aquela embarcação que veio da África, que morreram 90 pessoas, né? E aí eles criminalizaram quem dirigia a embarcação. A coisa legalmente foi uma complicação. Mas, na verdade, tudo isso para dizer para vocês o quê? Que cada vez mais eles estão restringindo imigração e que eles querem criar... E outra coisa interessante da Rota do Mediterrâneo é que eles também vão para a Grécia. A Grécia é outro país que eu não botei hoje, mas que também vive situação similar, né? Bom, a Inglaterra, a mesma coisa, né? Essa nova forma de receber imigrantes, colocando um hotel na água, também está sendo muito criticada, né? E a mensagem é sempre a mesma: não venham, nós não queremos que vocês, nós não queremos vocês aqui. É uma questão humanitária muito difícil, porque o que fazemos então, né? Então nós estamos acabando com qualquer coisa, multiculturalismo, multilinguismo, né? Vejam bem, o atual ministro da Agricultura, Francesco Lollobrigida, eu logo o nome dele porque não tem nada a ver com a Dina, não é parente. Ele é do partido de extrema-direita, como a Premier. Vejam o que ele disse, ele fala sobre a substituição étnica. É um termo que a gente usa, eu não uso. A direita usa nos Estados Unidos, o Partido Republicano fala muito disso. O que está acontecendo com o multiculturalismo, na verdade, é uma substituição étnica. Ou seja, daqui a pouco, existe, de fato, as previsões demográficas preveem que, a partir de 2040, os Estados Unidos já não sejam de maioria branca. E isso assusta a muita gente, porque eles falam dessa substituição étnica. Quanto mais nós deixarmos essas pessoas entrar, mais elas vão estar tomando nossos privilégios, né? E ninguém quer abrir mão dos seus privilégios. Eu quero falar de alguns personagens, né? Conhecem a Madame? Marine Le Pen foi quem concorreu junto com Macron, por isso que Macron está agora tentando criar leis que são de comprometimento, porque ele tem medo que ela foi crescendo, na próxima eleição é capaz que vença. Aqui a famosa Giorgia Meloni, não é parente do Christopher, premier italiana. Este personagem talvez não conheçam, Thilo Sarrazin, ele é o ex-ministro das Finanças de Berlim, e claro, não precisa, né, de apresentação, nosso ex-presidente, atual candidato à reeleição, e que já disse no discurso que, se eleito for, acabou a festa. Fecharei as portas, vou jogar todo mundo embora, esses latinos todos, vou deportar todo mundo, e diz isso abertamente, não tem papas nas línguas. Por que é importante conhecer esses personagens? Essas são as pessoas que representam o fim do multiculturalismo, que nunca, na verdade, e cada vez mais eles têm, né? Também não vou saber pronunciar o nome do livro dele, mas esse livro, Sarrazin, ele acusa imigrantes de serem responsáveis por diminuir a inteligência da sociedade alemã. Está escrito, eu peguei a tradução do inglês, ele diz isso. Eu disse, não, eu não sei ler em alemão, mas a tradução é exatamente isso. Os imigrantes estão acabando com a nossa inteligência. Na França, nós temos, né? Vejam as promessas de campanha dela. Suspender totalmente a imigração, cancelar vistos, prometeu blindar os franceses da globalização selvagem. Ela disse, eu irei proteger vocês. Minha primeira medida como presidente será reinstituir as fronteiras da França. Coisa que o Trump também diz, fecha as portas. Sempre diz o tal do muro que ele está sempre querendo construir. O Canadá é que diz que vai construir um muro se o Trump for reeleito. Porque todos os americanos vão querer fugir para o Canadá. Diz, não, por favor. Antes das eleições, ela disse, a eleição de domingo é simples, é uma escolha entre uma França que está se reerguendo e uma França que está afundando. Não preciso dizer qual é qual. Esse é um discurso que cada vez mais tem respaldo. Na Itália, essa primeira-ministra, quem conhece, quem já viu ela falar, ela é fã de Mussolini, ela a retórica completamente anti-imigrantes, cortou todos os direitos da comunidade
no Brasil vai aumentando, não sei mais os LGBTQ, mais, eu sei que tem várias, né? Cortou tudo, acabou. Aliás, essa é outra coisa que a Corte Americana vai rever agora. O casamento gay, por exemplo, ele é sancionado federalmente nos Estados Unidos, e agora Clarence Thomas, um dos supremos ministros, quer reverter, como reverteram a lei de aborto, como reverteram a ação afirmativa, agora querem reverter direitos da população trans, LGBTQ, né? O partido dela é ligado ao partido desse Giorgio Almirante, que vejam o cargo que esse cara exerceu no pós-guerra. Ele foi chefe do último Ministério da Propaganda Fascista na Itália. Esse é um dos ídolos dela. E o nome dele é Giorgio e ela é Georgia. Existe um vídeo circulando em que ela fala, o nome do vídeo é de Giorgio a Georgia, né? Ela claramente diz, esse é meu ídolo, o líder dos fascistas, e o nome dele é Giorgio, o meu é Georgia, olha que legal. Podemos olhar nos seus olhos, eu me vejo nos seus olhos. Que romântico, né? Eu me vejo nos seus olhos, fascistas. E aí eu nem vou falar muito, né? O que a gente chama de o trumpismo. Eu não sei nem como falar, não sei, eu perco as palavras. Cada dia esse homem diz uma coisa diferente, a gente acha que já ouviu o pior, daí no dia seguinte é uma coisa, não pode ser. Vocês conhecem bem, E eu fico pensando, esse foi presidente por 4 anos. Presidente dos Estados Unidos, não dá para acreditar. Uma pessoa que diz horrores, E pior de tudo, só casa com mulher estrangeira. Odeia estrangeiro, mas só casa com mulher estrangeira. O Canadá, o nosso querido Canadá, nossos vizinhos. O Canadá é um dos países que, historicamente, teve sempre políticas mais flexíveis em termos de imigração, né? Essa ideia, muita gente hoje contesta que mesmo a ideia do mosaico, eles dizem que quando o Trudeau pai foi presidente, ele diz que, na verdade, ele usava isso como uma forma elegante de expressar nacionalidade. Ou seja, é um discurso, de novo, é um discurso que não se manifesta na prática, né? Em 1971, quando ele veio com essa lei, a comissão que criou a lei, vejam o que eles disseram. O homem é um ser pensante e sensível. Separá-lo de suas raízes poderia destruir um aspecto de sua personalidade e privar a sociedade de algum dos valores que ele pode trazer para ela. Lindo, né? Mas, de novo, isso é uma política, é uma lei no papel. Como que a gente implementa isso na prática, né? Existe um termo nos anos 60 aqui no Canadá que chama engenharia genética, engenharia étnica, desculpa, que foi o que o Pierre Trudeau ficou conhecido como tentar fazer uma engenharia étnica ao criar leis que promovessem um mosaico canadense. Hoje em dia, é interessante que a lei dele era muito interessante, porque uma das coisas que ele previa era mudar a demografia de quem estava imigrando para o Canadá. Ou seja, reduzir a imigração das fontes tradicionais, ou seja, brancos, Europa, e aumentar a imigração das chamadas fontes não tradicionais. Vamos trazer mais diversidade para o Canadá, vamos trazer africanos, vamos trazer gente do do Oriente Médio, vamos trazer gente da América Latina, né? Mas o que ele queria substituir essa sociedade não hifenizada, ou seja, ele não queria que as pessoas se chamassem como alguma coisa canadense, como acontecia nos Estados Unidos, né? Inclusive o pessoal chama isso de liberalismo trudocrata, né? Porque, de novo, é um discurso que ecoa como multiculturalismo, mas que na prática acusaram de ser um discurso também eleitoreiro, né? Na verdade, hoje em dia, eles dizem que, a maioria das pessoas dizem que o mosaico é uma mentira deliciosa. Eu adorei esse livro quando ele diz. É uma mentira deliciosa. Por quê? Porque a gente mente tanto que a gente acaba acreditando na mentira. É o que ele disse que aconteceu no Canadá, né? A gente mente tanto que a gente somos tão abertos a imigrantes, mas os mesmos processos estão acontecendo. Também existe segregação, também existe preconceito, racismo, né? O multiculturalismo, que é para servir como uma ponte, ele acaba se tornando um abismo. Em vez de unir, ele está separando cada vez mais.
porque, de novo, as pessoas também no Canadá acabam vivendo em enclaves étnicos, voltando a ficar nos seus próprios grupos. Nos Estados Unidos, não preciso dizer, né, o mito do melting pot, que é um ideal que nunca foi concretizado, a questão dos enclaves étnicos, que nós falamos, essa identidade fenizada, e uma coisa que a gente ouve o tempo inteiro, nós versus eles. Muito interessante, não sei quem, o professor Michael Apple, que estava aqui também, e ele falou sobre isso também na fala dele, que quem somos nós, quem é o nós e quem é eles, como é que a gente se define, e por que nós somos mais americanos do que esses, né? O próprio Trump é neto de imigrantes, né? Se mesmo a pessoa que veio no Mayflower, se voltar gerações, alguém imigrou. Os habitantes originais da América do Norte são indígenas, são nativos. Então, todo mundo tem alguma história de imigração para contar, né? A questão que acontece é muito interessante, eu vejo isso muito impopular, por exemplo, na Flórida, bom, a Flórida é um caos, nem gosto de falar porque é um horror. E tirando o livro de bibliotecas, proibindo leitura de livros que são clássicos, enfim, mandando professor para a cadeia, falta professor, eles vão prender professor porque disse a palavra gay na sala de aula, porque falou de identidade de gênero. Mas, o que eu ia dizer? Na questão da Flórida, é muito interessante porque em 1959, quando houve a Revolução Cubana, e os cubanos que vieram para a Flórida foram os cubanos de elite que vieram. E formaram, inclusive, a escola bilíngue mais famosa, Coral Way Elementary School, até hoje, que eu dou crédito, porque impulsionaram muito políticas de educação bilíngue nos Estados Unidos, mas eles se tornaram uma população extremamente conservadora. E hoje em dia, eles imigraram e disseram, eu já estou aqui, mas não queremos mais imigrantes. Isso está acontecendo muito. Eu imigrei, mas agora vamos fechar as portas, não vamos mais deixar entrar gente. É uma visão que eu também não consigo explicar. Todo mundo tem uma história de imigração. Eu imigrei, eu já estou aqui, agora não vamos fechar as portas, né? E isso está cada vez mais forte. É uma coisa difícil de explicar. Por que os próprios imigrantes agora estão apoiando leis anti-imigrantes, quando eles mesmos, né, têm essa identidade. O que a gente chama não sei se essa é a tradução, minorizadas, né? Minoritized. É o termo que se usa hoje, porque minoria é um termo bastante também carregado, né? Principalmente porque é um termo contestado. Minorias daqui a pouco já são maiorias, né? Então, mas existe muito esse trabalho de trabalhar com populações minorizadas, porque elas ainda estão muito segregadas. E, né, isso é muito interessante. Existe um experimento e as leis de vários países, por exemplo, a lei do aborto é uma delas, né? O estado de Nova York agora, que é aberto, a nossa governadora em Nova York, ela está dando abortos de graça. Ela diz, venham para cá, se vocês não podem fazer aborto no estado de vocês, façam no nosso. Mas é interessante, por exemplo, a questão de gênero, que é uma questão grande, a forma de lidar com isso naturalmente, as escolas públicas de Nova York têm diferentes banheiros para todo mundo. Todo mundo usa qualquer banheiro e acabou a história. Não tem por que ser um assunto, né? Por que isso é assunto? Porque ainda existe, por parte de uma parte mais conservadora da sociedade, de que nós temos que normatizar categorias. E que essa normatização de categorias, ela é sempre um dual. Ela é sempre o quê? Gênero é só masculino e feminino, né? A pessoa é só branco ou preto. Cada vez mais existe esse discurso. Nós não aceitamos um termo que se usa muito, que é a fluidez. Eles odeiam esse termo. É outro termo que o DeSantis não pode usar, na Flórida. Não existe fluidez. É A ou B, acabou o assunto. E, de novo, como nós falamos, é uma teoria muito forte. O medo de que a imigração esteja causando a substituição étnica dos Estados Unidos. Nós não somos mais um país branco. Porque se nós continuarmos deixando entrar gente de diferentes... E gente de diferentes não, porque é muito interessante. Eu trabalho agora com houve muito mais simpatismo pelos... palavra horrível. Simpatia pelos ucranianos do que pelos sírios ou os afegãos. Todos estavam vindo da guerra, mas todo mundo tem uma coisa com os ucranianos que é diferente. E o mais interessante é que, bom,
as imigrações são involuntárias nesse caso. Ninguém veio porque quis, vieram porque os seus países estavam em guerra. A Ucrânia tem um sistema educacional muito forte. Os ucranianos que estão chegando, eles têm, além de serem brancos, eles têm um conhecimento cultural muito grande. A única barreira é a linguística. No momento que eles aprendem inglês, eles deslancham. Então, as pessoas dizem, viu? Eles são bons imigrantes. Eles são o que a gente quer, né? Mas eles não se dão conta de quem são esses que estão vindo, né? Os latinos a gente não quer. Nova York, hoje a gente caminha pela rua, está cheio de gente na calçada. Se vocês veem o que está acontecendo, porque não tem mais lugar para colocar gente. Os hotéis já estão lotados. É uma tristeza, é uma coisa horrível. E é gente, né? O que aconteceu com o mundo hoje? De novo, nós somos os anjos e eles são os demônios, quem está acabando conosco. O que aconteceu com o mundo hoje? As fronteiras estão se fechando, cada vez mais esse discurso de fronteiras fechadas e um protecionismo muito grande. E é interessante como os políticos pegam nisso. Isso é outra coisa que nos Estados Unidos a gente ouve muito, né? Ah, made in America. Mentira! Tira a etiqueta, é made in China, tudo é made in China, mas não. Vamos fazer a América. Todos os problemas que nós vivemos, na verdade, nos Estados Unidos, é culpa toda das políticas externas dos Estados Unidos. Estão colhendo o que plantaram, inclusive políticas na própria América Latina. Populismo, neofascismo, eu dei alguns exemplos de países europeus e na América do Norte, mas isso cada vez mais cresce, eu acredito que no Brasil também, né? A busca por identidades nacionais homogêneas, existe muito essa questão, e alguns governadores que são candidatos à eleição, pré-candidatos à eleição presidencial, eles dizem muito disso. Eu vou resgatar a identidade americana. Ser americano significa ser branco, que fale monolíngue, monocultural, e é muito difícil decidir o que é a cultura americana. É McDonald's, é hambúrguer? De novo, nós acabamos chegando na parte visível, não no não visível. Quem é americano e quem tem o direito de ser americano? Eu sempre digo para eles que eu sou o mais americano de todos, porque eu sou norte e sul, né? Eles são só norte. Então, se alguém é mais americano, sou eu. Essa questão de representatividade é muito interessante, né? Como língua é uma coisa importante. Vários estados já eliminaram políticas de... o governo federal, isso é muito interessante. O governo federal, as verbas federais, não existe dinheiro federal para programas de educação bi ou multilingüe. Agora o governo federal, isso antes do Biden ainda já dizia, mesmo o Obama também é a mesma coisa, ninguém quer se meter nessa política de línguas, então o que eles dizem? Vamos deixar para os estados. E, na verdade, é o que a corte está dizendo, né? Vamos deixar tudo é para deixar para os estados. Mas o que acontece é que se deixa para os estados, a maioria dos estados com governadores republicanos vai dizer, não, acabou, não dou mais dinheiro para nada. Nova York, a costa leste, as duas costas que são mais progressivas, ainda existe dinheiro e políticas que valorizam, né? E o número, só no nosso estado, o número de programas que é DLI, que é aquele Dual Language Immersion, cresce muito, né? E o mais interessante é o que a gente chama de two-way, né? É uma rua de duas mãos. Não é só manter a língua dos imigrantes, mas é ensinar a língua dos imigrantes para os americanos. Tem muitas escolas que são assim, two-way dual language, né? Que é o dia inteiro, metade do dia numa língua ou outra. Isso cresce muito e tem dinheiro dos estados para isso, mas isso são estados que têm leis locais. Em nível nacional, isso ainda não existe. E é uma briga... Nunca as leis que estão circulando pelo Congresso, elas nunca são postas em pauta, porque botar isso seria um caso que iria direto para a Justiça, porque fere a Constituição, a liberdade linguística. E, por fim, essa questão de normatização de categorias. Cada vez mais as pessoas têm que se definir. Não existe meio termo, ou você é A ou você é B. É bem interessante porque isso também é um reflexo da polarização política, né? Não existe meio termo. Quando o Macron criou a lei e disse, não, é um compromisso que eu estou fazendo, vejam que ele não agradou ninguém, o próprio partido dele não gostou, e também, né, tanto ele desagradou a direita e a esquerda. Por quê? Porque ele não pode ficar em cima do muro, né? Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou a lei vai favorecer
todo mundo ou esse grupo ou não? Qual é a sua posição? Cada vez menos as pessoas querem esses compromissos políticos, essas alianças, porque se eu fizer, até hoje de manhã nós também falamos isso no curso, né? Que parece que, e o mais incrível é que a gente só consegue progresso quando faz alianças, porque se não fazemos alianças, nada acontece, né? Questões que eu acho que são urgentes para a gente se pensar. Os desafios, eles estão todos interligados, interrelacionados, né? Que nos atinge enquanto sociedades multiculturais e multilinguísticas. A primeira coisa, nós temos que criar mecanismos para facilitar o assentamento de imigrantes. É uma coisa muito legal. O governador do estado de New Jersey, Murphy, ele criou esses centros de absorção de imigrantes. Ele diz, bom, o que nós estamos fazendo nisso? Nós vamos, por exemplo, o Brasil não tem isso, né? O Brasil, inclusive, entrou nas notícias internacionais porque deram visto para não sei quantos afegãos que acabaram morando no aeroporto. Isso é uma falta de política de assentamento. Ora, se eu vou aceitar que a pessoa venha, eu tenho que estar preparado para receber. Eu te convido para uma festa, quando tu chega, eu fecho a porta na tua cara, tu fica no corredor sentado esperando, e é isso que é acontecendo. Então, existem, e eu dou crédito ao prefeito de Nova York, ele está tentando de todas as formas. Vocês sabem que os estados republicanos estão mandando. Chega um ônibus na cidade de Nova York todos os dias, cheio de imigrantes que estão pedindo asilo. Não tem mais lugar para colocar essa gente. Então, se a gente tem um hotel, o Roosevelt Hotel, que é o centro, né, o QG, o hotel, a gente vê assim, as pessoas ficam nesse calorão que está fazendo nesse verão, ficam ali crianças, famílias sentadas na calçada, morando na calçada, sem comer, sem tomar banho. As pessoas vão lá, oferecem água, até sombrinha a gente levou para se proteger do sol, porque é uma questão humanitária, as pessoas estão na calçada vivendo. E o mais incrível é que é a dessensibilização que a gente sofre, porque as pessoas acabam, no seu dia a dia, passando por essas pessoas como se não existisse, como se ali não estivessem seres humanos com direito a viver uma vida com dignidade, né? Isso a gente está acabando com a dignidade dessas pessoas. É uma situação muito triste. É claro que é muito bonito dizer que nós devemos nutrir a diversidade linguística e cultural, mas há formas de fazer isso. E, claro, e vejam que eu botei processos de cidadania inclusivos e inclusiva, porque os processos têm que ser inclusivos, não podem ser seletivos. Um dos problemas do multiculturalismo é esse. Os ucranianos podem, agora os latinos não, né? Quem pode ou não pode imigrar é um processo de seleção, né? Nós estamos selecionando quem entra ou não em função de critérios que não são critérios humanistas, são critérios racistas, ideológicos, vamos falar o que é, né? E a cidadania também tem que ser uma cidadania inclusiva. É aquela história, se eu aceito, é o que eu digo na formação de professores, o trabalho de formação de professores é extremamente importante e difícil. Agora, se eu digo para os meus alunos que... e porque nós temos alunos de todos os tipos, que também são contra, que também não querem imigrantes, e a resposta é sempre a seguinte, eu não me interessa quem está na sala de aula, não interessa se é imigrante, se fala inglês, se não fala inglês. No momento que essa criança está na sala de aula, ela é sua responsabilidade. É assunto encerrado, né? O porquê dessa criança estar lá ou não, né? E o que acontece muito também é que as crianças vão chegando durante todo o ano, né? Entram na escola a qualquer momento, e existe um processo também, as pessoas estão reclamando disso, não pode mais, quando se não chega desde o início do ano, é uma confusão. Não interessa. Não existe como aquele voto hipocrático que os médicos fazem, né? Que vai salvar todo mundo. Às vezes eu brinco disso com meus alunos, né? Porque as pessoas dizem, quando o médico, quando salva uma vida, não... mas esse aqui é o ladrão, esse aqui é o que foi roubado, então eu vou salvar o que foi roubado e vou matar o ladrão, ou... né? São dilemas éticos, e a profissão de professor também traz à tona esses dilemas éticos, que, infelizmente, uma das coisas mais difíceis em formação de professores não é ensinar alguém a dar aula, é mudar disposições. Como é que eu mudo e aqui, como é que eu mexo com esse aspecto, né? Isso é um grande desafio. Como ou o que fazer? Nós sabemos que políticas públicas, as políticas, por exemplo, vocês conhecem, né, as políticas americanas, No Child Left Behind, agora nós estamos Every Student Succeeds Act.
E é muito interessante porque quando a gente lê a lei, o No Child Left Behind, que era da época do Bush, ele dizia que até 2024, todas as crianças americanas vão saber ler e escrever no nível que estiverem, na série, né? Claro que isso nunca aconteceu, mas a lei dizia isso. A pergunta é, quer dizer, qualquer um pode inventar uma lei. Ano que vem, todos os brasileiros vão estar alfabetizados. Daqui a 5 anos, eu inventei essa lei. E é isso que os políticos fazem, porque quem faz as leis não são educadores, né? Por isso que eu gosto muito de ler quando saem essas políticas, porque o que falta nas políticas é a segunda parte. Não é só a política, mas a política de implementação. Ok, daqui a 10 anos todo mundo vai saber ler e escrever. Como? O que nós vamos fazer para chegar do ponto A ao ponto B? Isso, a maioria das políticas públicas em qualquer país, eu conheço poucos países que tenham políticas de implementação. Por isso que eu falei para vocês do caso do Brown versus Board of Ed. Foi o que aconteceu na vontade de integrar, acabou ressegregando muito mais porque não souberam implementar. E agora estamos nós, catando pessoas para serem professores de grupos como negros, como imigrantes, latinos, porque precisamos dessas pessoas nas salas de aula. Então, é claro que a lei é importante, nós precisamos leis que garantam e que também estabeleçam responsabilidades, isso é muito importante, mas tem que haver regras de implementação, e uma das coisas que nós, no estado de Nova Jersey, a gente está conseguindo fazer isso, porque o governador é muito aberto a isso, ele ouve os educadores, né? Então, o que ele quer fazer é, ok, nós queremos fazer isso, como é que nós vamos implementar, né? Por exemplo, nós temos políticas excelentes de multilinguismo no estado, porque o governador ouviu os educadores e ouviu as comunidades de imigrantes. Ninguém está dizendo não quero aprender inglês. O que eles estão dizendo é isso, eu quero aprender inglês, mas eu também quero manter a minha língua materna, que é o que me une à minha diversidade, às minhas raízes. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente fala muito é dessa reforma curricular, né? Existe o que nós chamamos de ensino linguística e culturalmente responsável. Isso é uma prática pedagógica importantíssimo, que aceita, por exemplo, o uso de línguas múltiplas na sala de aula. É muito bonito quem puder assistir um professor de matemática e os alunos fazendo matemática em todas as línguas. Por que existia uma coisa tão bonita? E no final das contas, todo mundo aprende inglês, porque o trabalho individual é feito na língua do aluno e o trabalho coletivo é feito em inglês. É bonito, não há nada de problemático nisso. O que há é a nossa resistência, né? É engraçado, muitos americanos dizem, eu tenho um amigo que diz, quando eu não preciso estudar nenhuma língua estrangeira, porque onde eu viajo no mundo, todo mundo vai falar inglês comigo. E mais, as pessoas gostam de falar inglês comigo, né? E é verdade, né? Quando chega um americano, todo mundo quer praticar o inglês. Então, na verdade, eu não posso nem colar o meu argumento contra isso. Na verdade, ele não está errado, né? Eu gostaria que fosse diferente, mas... e outra coisa também é a forma como a mídia representa, né? Como é que nós podemos utilizar esses espaços da mídia, porque hoje em dia, principalmente as mídias sociais, estão fortes. Eu fiz um estudo, isso foi anos atrás, quando Cory Booker era prefeito de Newark, e foi na época que se lançou o filme The Network, que foi a história do Facebook. Vocês viram esse filme? O Zuckerberg, ele saiu muito mal na ficha ali, é um filme que critica ele muito. E então, para fazer uma política de boa vizinhança, ele doou 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares para a cidade de Newark, só para educação, para investir em educação. Eu fiz parte desse projeto que desenvolveu projetos de como usar o dinheiro. Uma das coisas que nós criamos era cursos de inglês para famílias, era muito, muito, muito legal. Mas, o que aconteceu? Esse dinheiro, em primeiro lugar, ele veio com certas restrições de como utilizar ou não. O pessoal da área de informática adora, né? O pessoal do Vale do Silício dá muito dinheiro para a educação, mas sempre ligado a alguma agenda, né? Mas o que foi interessante é que, na época, eu fiz um estudo sobre o Facebook, o rapaz que trabalhava do Facebook veio para Newark, e quando o Facebook foi criado, uma das vantagens, das coisas positivas do Facebook era que justamente era um instrumento que garantiria acesso à diversidade. Olha que ideia boa, vamos criar uma plataforma que as pessoas podem se comunicar
com o mundo inteiro. O que acabou acontecendo? O inverso. O Facebook ou qualquer outra mídia social, ele acaba criando, as pessoas vão para essas redes sociais para buscar gente que pensa como elas, não diferente delas. Eu não uso as redes sociais da forma como elas foram criadas. Eu uso para achar gente que pensa como eu, para fazer grupos de ódio, né, como dizem nas redes sociais, e é exatamente isso que nós temos que também mudar. O Congresso americano está tentando regular, e até hoje não chegaram ao acordo de como regular o uso das redes sociais. E, claro, nós precisamos criar projetos públicos de visibilidade e de valorização. Existem sociedades que fazem isso, né? Em Nova York tem vários projetos de integração entre línguas, entre culturas, mas são poucos os lugares em que isso acontece. Na maioria dos lugares nós estamos voltando ao contrário. Eu sempre digo que diversidade tem que ser implementada intencionalmente. Quando as pessoas ficam às suas próprias decisões, elas acabam indo e buscando pessoas que nem elas, não diferentes delas, né? Aqui, obrigado, desculpa. Eu vou parar aqui porque... Obrigado. Obrigado, Fernando, pela tua excelente fala. O Fernando tinha mais lâminas ali, olha, é a nossa idade, né? Mais apresentação maior, mas agora a gente quer abrir para... Betina, acho que não está funcionando, então pega esse aqui. Não? Alô? Tá, sim. Então, a gente gostaria de agora abrir para perguntas, para quem quiser fazer alguma reflexão, alguma pergunta para o Fernando. A gente tem ainda uns 15 minutinhos. Eu vou ir com o microfone para quem levantar o braço. Perguntas, comentários, e também eu gostaria de saber a perspectiva brasileira, né? Se alguém quiser comentar sobre isso. Eu queria te perguntar um pouco, que eu estou muito ligada nesse negócio do... eu estou muito interessada nesses negócios das políticas americanas sobre as crianças trans e o que eles estão fazendo. Você acha que tem alguma possibilidade de reverterem isso de novo para, tipo, aceitarem essas gender-affirming care? A resposta é, de novo, está a cargo dos estados. Estados como a Flórida, jamais. O governador proibiu, inclusive, o uso de transição. Não está mais ligado. Nova York, sim. Estados progressistas, sim. Nova York, eu falei, na verdade não interessa, né? Não interessa se a pessoa é A, B ou C, mas em muitos estados, infelizmente, as políticas estão sendo eliminadas, né? Inclusive a questão do que acontece muito com esportes, né? Os atletas trans estão sendo proibidos de participar na categoria do sexo, do gênero que eles escolhem. Eles têm que participar na categoria do gênero de nascimento. Então, a resposta, infelizmente, não é uma resposta única. Eu acho que, se casos que chegam à Corte Suprema acabam sendo, infelizmente, atualmente, para negação, né? Como disse, daqui a pouco eles vão votar, tirar direitos já adquiridos, né? É triste a situação, é triste. Mas, por exemplo, em Nova York, existe uma escola, Harvey Milk. Conhecem o Harvey Milk? Que foi aquele... Harvey Milk é aquele... Teve até um filme, né? Que foi o vereador em São Francisco, que foi morto. Existe uma escola em Nova York que se chama, que em homenagem a ele, chamaram uma high school, né? E essa escola, a mídia, por exemplo, chama a escola de gay high school. Apelidaram. É um nome horrível. Mas o que a escola fez? A escola criou um lugar seguro para crianças, alunos, que se identificam como qualquer uma das letras do LGBT, né? E oferecem serviços, oferecem psicólogos, oferecem uma série de coisas de graça. O que está acontecendo? Adolescentes de outros estados estão fugindo de casa e vindo para Nova York pedindo asilo na escola. Pedindo, por favor, me aceitem, porque eu não posso mais viver no meu estado. Eu não posso ser quem eu sou. E aqui vocês não só aceitam, como ainda têm o suporte, né? Muitos desses jovens, aliás, acabam morando na rua, né?
porque saem dos seus estados, vêm e aí. Escola eles têm, mas e moradia e o resto? É uma situação muito triste. Professora, eu queria agradecer, foi muito esclarecedor. E a gente aqui no Brasil também, a gente tem muitos problemas de implementação de algumas políticas públicas. E aí tu citou que tu sabe de alguns movimentos de alguns estados que trabalham melhor nessa questão de implementação. Daí eu queria que tu pudesse explanar um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa bem freiriana, aliás, é até engraçado falar disso, porque vem daqui mesmo, né? Mas por exemplo, eu acho que não é o ditado, mas o ditado é verdadeiro, a união faz a força. Nós conseguimos, por exemplo, vocês sabem que nos Estados Unidos não basta fazer a graduação para ser professor, né? Depois de se formar, tem que fazer um exame para ganhar a licença, para poder ser professor de escola pública. Né? O nosso aluno já sai, na nossa universidade nós decidimos que o aluno já vai fazer tudo e já sai licenciado e com a licença do Estado. Nós juntamos todas as escolas de educação e criamos um argumento forte de por que o material, o teste que eles estavam usando não era eficiente e não testava se o professor era bom ou não. Né? Então, o que o governador disse? Tudo bem, concordo com vocês, mas então vocês têm que me provar. A nossa escola, eu digo isso com orgulho, porque nós estamos na lista das 5 melhores escolas em formação de professores dos Estados Unidos. Então, ele disse, me provem isso, me provem o que vocês estão fazendo. Né? E o que nós fizemos? Nós começamos a acompanhar os nossos graduados depois que eles se formavam, na sala de aula. Entrando, ok, eles aprenderam tudo isso, e agora? Então, nos Estados Unidos a gente chama isso de induction, né? Esse período de indução, que são de 3 a 5 anos. E agora nós acompanhamos eles. E agora nós temos argumentos para dizer, nós acompanhamos, nós vimos essas variáveis, que era o que vocês queriam que nós olhasse, e conseguimos que o ano passado o governador agora eliminou esse exame e disse, então eu quero que as universidades que vocês criem um exame que me mostre, ou alguma forma de avaliação que mostre, né? Diálogo, parece simples, mas não é, né? Tem comunidades, por exemplo, eu contei essa história antes, tem um distrito escolar que eu trabalho, que os distritos escolares eles são sempre formados tem uma comissão, né? Seria a Secretaria de Educação aqui, e pais fazem parte do conselho que decide o que pode e o que não pode, né, naquele distrito. Em uma das cidades que eu trabalho, eles tiraram todos os livros que tratavam sobre gênero e sexualidade da biblioteca. E sobre raça também, não podia mais ler sobre escravidão. Até tem um livro, até o Diário de Anne Frank, em alguns colégios, foi proibido. Coisas que não tem explicação, não tem. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma denúncia anônima, para o que nós chamamos de ACLU, que é a American Civil Liberties Union, e eles foram até a escola e disseram, se esses livros não voltarem para as prateleiras, nós vamos processar. E o problema de processar até não tem problema, porque processar é aquela coisa, todo mundo se processa nos Estados Unidos, eu te processo, me processo e dura anos. O problema é que ninguém quer a publicidade. Porque no momento que for processada, aí vai chamar a imprensa, aí aquele distrito e é um distrito que recebeu um dos centros de assentamento de imigrantes. Então, eu acho que é por aí, né? Boa noite, professor Fernando. A gente se dá conta o quanto que a gente ainda não sabe, né? Com certeza. E mesmo tu falando da questão dos distritos, dos lugares que tu trabalha, ecoou com alguns espaços de vivência dentro dos lugares que a gente trabalha, onde, às vezes, o nosso currículo não atende a criança da realidade, porque estamos dentro de uma comunidade de periferia e de que, de alguma forma, a gente só fica na cultura superficial, porque a gente, na escola, a gente não entra na comunidade e que a gente, de certa forma, a gente também não transforma, a gente só vai fazendo o que está dentro do que a gente consegue. E a gente vê que está entrando muitas crianças venezuelanas, né? E aí a gente vê o que acontece, que a gente não consegue alfabetizar na língua portuguesa, porque a gente não conhece a língua de origem. A gente percebe que o A tem vários fonemas na língua deles, então eles não vão conseguir se alfabetizar na nossa.
Então, a gente está sempre no abismo. Isso, independente do país, a gente também vive numa situação de abismo, né? E o quanto que a gente tem que se dar conta que as nossas práticas fomentam esse abismo ou nos aproximam. Acho que a tua fala foi muito boa, né? Acho que a gente aprende muito para a gente ajudar a diminuir esses abismos entre nós e os nossos alunos. E a cabeça da gente é que tem que mudar mesmo. Muito obrigado. Eu quero fazer 2 comentários a respeito da tua fala. Primeiro, essa questão de letramento. Uma das coisas que a gente está fazendo agora é as crianças que chegam, elas chegam com nível de escolaridade variado do seu país, né? Tem crianças que falam a língua dos pais, mas não tem ainda, não sabe escrever ou ler. O nosso argumento, inclusive argumento para escolas bilíngues ou multilíngues, é sempre que haja um professor que trabalhe com o letramento na língua materna do aluno. Isso é muito importante, porque quem leu Jim Cummings sabe que ele sempre diz, quanto mais, e é verdade, a pesquisa mostra, quanto mais letramento tu tens na tua primeira língua, mais fácil é a transição para a segunda. Então, o que nós estamos fazendo é pegando... agora, por exemplo, eu voltei a estudar também árabe, tem muitos alunos da comunidade muçulmana que estão fazendo esse trabalho, porque o árabe também é um outro alfabeto, né? Então, que estão ajudando essas crianças a desenvolver o árabe para então começar a aprender o inglês. É um processo que leva tempo e investimento. Vão haver gaps. E a questão. Então, o nosso trabalho, pelo menos a minha visão, é proporcional ao que ela não teve. Isso a gente chama de SLIFE em inglês. São os alunos com educação formal limitada ou incompleta. É uma área de estudos, hoje em dia, muito grande nos Estados Unidos, porque nós recebemos gente. Tem gente que chega e que nunca foi à escola. Eles são colocados, eles chegam como adolescentes, são colocados na high school, mas nunca tiveram letramento. E aí, o que a gente faz? Já estão naquela idade, né? Uhum. E a segunda parte da tua pergunta sobre disposições. Um dos nossos comprometimentos é que, por exemplo, o nosso programa é 1 ano de prática de ensino. Eu sei que não é possível no Brasil, não vamos comparar porque são diferentes, né? Mas o nosso curso, todos os cursos, professor de matemática, qualquer conteúdo, desde o primeiro semestre, ele está na sala de aula. Porque nós descobrimos que a melhor forma de mudar a disposição não é ficar falando na sala de aula, né? Vai trabalhar com imigrantes, vai trabalhar com essa gente, vai aprender com eles. A exposição e o trabalho é que mudam, que ajuda a mudar disposições. Fernando, 2, 3 perguntas ainda, tá? Okay. Primeiro, eu queria comentar que no chat do Zoom tem vários comentários com muitos elogios, tá? Muitas pessoas comentando que estão gostando muito da tua fala. E a professora Adriana Campos fez uma pergunta. Fernanda, excelente palestra. Poderia-se explorar a relação entre educação para a cidadania global e multiculturalismo? Quais aproximações e afastamentos? Infelizmente, quem acompanha a minha fala, há mais afastamentos hoje em dia do que aproximações. Inclusive, essa é a grande questão. Todas as promessas de um mundo globalizado nunca se concretizaram. Então, hoje em dia, uma das questões é multiculturalismo. Eu falei sobre isso, é um conceito, mas é um conceito, é um ideal não realizado. Infelizmente, eu acho que parte da resposta, de novo, é o que a gente chama em inglês glocal, né? É pensar globalmente, mas agir localmente. Essa é a resposta. Eu só posso começar a mudar o mundo começando da minha comunidade, da minha escola, né? E aí, aos poucos, a gente quer mudar o mundo, como é que eu mudo o mundo? Começo na sala de aula, na minha sala de aula, na sala de aula do meu colega, e assim vai. Infelizmente, é essa a questão. Obrigada, Fernando. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela tua apresentação, foi muito esclarecedora. Eu queria te perguntar se nessa tua trajetória em relação ao multiculturalismo, tanto no Brasil quanto fora, em algum momento se fala
da questão da inclusão ou da cultura de pessoas com deficiência, Sim. dessa exclusão e também principalmente a questão da cultura surda, que é muito forte aqui no Brasil, muito forte nos Estados Unidos, e que a gente acaba não olhando muitas vezes, nem sabe que existe a língua, enfim. Como é que são essas questões na tua trajetória? Obrigado pela pergunta, porque eu não falo sobre isso porque não é a minha área, né? Mas eu trabalho muito com educação especial. Hoje em dia também é parte dos requerimentos para ser professor. Todos os professores têm que fazer curso, mesmo que não vão se especializar nisso. O currículo inclui, assim como todo professor tem que aprender a lidar com imigrantes, com gente que não fala inglês, todo professor tem que ser preparado para lidar com alunos com diferentes habilidades cognitivas, físicas, né? Então, é considerado, é uma excelente pergunta, porque é considerado, a gente passou muito rápido pelo slide, mas é uma das diversidades, a diversidade do corpo, né? O que o corpo é capaz ou não. O problema é como as escolas implementam. A gente fala muito de educação inclusiva, porque a ideia é que hoje em dia todos os alunos fiquem na mesma sala de aula, inclusive o ensino de inglês, né? Quando eu comecei a dar aula no Bronx, é o que nós chamávamos de pull-out. A gente pegava os alunos, tirava da sala de aula, dava aula de inglês e trazia eles de volta. Hoje em dia já não se faz mais isso. Hoje em dia o professor de língua inglesa entra na sala de aula e trabalha junto com o professor, que é a inclusão, mesma coisa com o professor, né? Era tão engraçado, porque também é uma questão de ideologia. Quando eu comecei a dar aula, a minha sala era do lado da sala do professor de educação especial. Então, já se cria no próprio prédio um estigma, eles versus nós. Então, para quebrar isso, a forma que eles que entenderam que seria melhor era criar essa inclusão, mas manter o profissional. O problema é que é muito caro, né? Para manter 2 professores numa sala de aula o tempo inteiro. Aí, realmente, há muita variação. Existem ainda muitas escolas que são especializadas e algumas crianças, dependendo do tipo de problema, elas até podem se beneficiar de irem para uma escola especial. Mas outras, tranquilo. Inclusive, nós temos um programa agora de trazer professores, formar professores com deficiências para justamente, né, que eles vão... Nós temos uma aluna que se formou conosco, ela é cega, e ela hoje é professora numa escola para cegos. Obrigado pela pergunta, muito importante. Professor, muito obrigada por sua fala, foi maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje na universidade. Obrigado. Eu sou ainda professora na educação básica há 40 anos. Eu não abandonei a educação básica e sei que os efeitos dessa polarização, desse nacionalismo que renasceu, talvez eu faça uma avaliação grosseira agora, que talvez por conta das dificuldades econômicas que o mundo veio passando e se reorganizando, discursos dessa natureza ressurgiram, que são discursos históricos, né? A gente tem um ouvido fascista e nazista para essas ascensões, né? De discursos de retaliação aos diversos, aos diferentes, enfim. Então, é um renascimento histórico, enquanto que a humanidade não é a mesma em nenhuma nação, né? Os gregos não são os mesmos gregos da Antiguidade Clássica, os italianos não são os mesmos romanos da Antiguidade. Enfim, a humanidade se movimenta e essa transumância natural, e a gente não muda a cabeça, como o senhor disse, né? Eu achei maravilhosa essa sua fala. Eu tive vontade de levantar e aplaudir. Mas quero lhe dizer que a PUC, ela tem uma experiência, e aí eu vou puxar brasa para o nosso assado da PUC, né? Eu sei que tu também foste filho dessa casa, né? Então, é com muito orgulho que eu posso dizer que a nossa formação aqui é muito ímpar. Os nossos alunos têm a chance de fazer as suas práticas desde o início da sua vida acadêmica. Se fez uma mudança curricular e nós andamos muito na frente. E eu tenho muito orgulho de ainda fazer parte disso, né? De ser professora nessa instituição e estar aprendendo com as minhas colegas da pedagogia, enfim, muito, né? Eu aprendo muito o tempo todo. E realmente nós instituímos aqui na universidade essa prática, essa discussão
prática desde o primeiro momento em que o aluno entra na licenciatura. É bem verdade que outras ameaças as licenciaturas vivem, né? A falta de uma política de incentivo profissional, discursos que não levam à prisão ainda, mas são terríveis com relação à retaliação do discurso do professor que não tem mais liberdade. Eu tenho pais que sentam na minha frente, eu sou diretora de uma escola, que sentam na minha frente e falam assim, professora, a sua escola não é uma escola comunista, né? Porque, na realidade, as pessoas nem... Hoje eu ainda disse isso numa aula, as pessoas nem sabem o que é comunismo. Elas não sabem o que é comunismo. Então, elas acusam, por exemplo, o coitado do Paulo Freire, ele é tudo. Ele é revolucionário e comunista, porque só sendo comunista que pode ser revolucionário. Então, as pessoas não entendem os discursos e não entendem os conceitos. E verbalizam, né? Verbalizam com medo, com temor do comunismo, com temor, enfim, né, dos diferentes, né, com medo de não serem os privilegiados da sociedade, porque tem isso, né, mesmo os não privilegiados não se reconhecem não privilegiados, né, e a gente vive muito isso, muito, né, escolas de classe média, baixa, o discurso ainda é mais conservador do que o discurso da elite, né, que tem acesso a livros, enfim, né? E eu penso que não é algo exclusivo de um país ou de outro, como o senhor colocou, né? Mas é de todos, é de todos. Né? Nós excluímos quem não ouve, quem não vê, excluímos quem não tem a mesma cor de pele que a nossa, enfim, excluímos o tempo todo. Né? E mudar essa mentalidade, eu acho que precisa de mais do que só a leitura de alguns teóricos, eu penso, né, professor? Eu penso que é preciso políticas de assistir, sim, a shows da Broadway, é preciso, sim, muita poesia, é preciso, sim, muito balé, muito teatro, é preciso isso, para que a gente se abra para ouvir emocionada assim, a sua palestra. Fico muito feliz, obrigado por dividir. Obrigado por dividir. É muita coisa aí para a gente falar, né? Fernando, a última pergunta do nosso aluno Lucas. Tá. E aí, mas agora Nem comentei a dela, já. Não, está comentando. Tudo bem. Deixa ele comentar. Por favor, pode comentar. Não, por favor, já faz. Não. Desculpa. Primeiro, professor, eu queria agradecer pelas palavras de hoje e queria comentar sobre essa questão que a gente estava falando de como a gente pode implementar essas políticas para a educação, né? Porque como a gente pode observar ali a questão de estrutura política, é muito difícil a gente conseguir manter e estruturar essas políticas públicas para a educação quando a gente tem uma polarização política tão grande, isso não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Porque a gente tem uma polarização tão grande que a gente tem 4 anos de um governo de um lado, ou 8 no máximo, e isso vai levando a galera para os extremos, e quanto mais no extremo a gente está, o outro parece convidativo, e fica nesse troca-troca, então a gente nunca consegue ter uma estruturação de educação por um tempo suficiente para se solidificar, para a gente de fato ver se são positivas ou negativas as estruturações que a gente está montando, né? Porque para a gente ver um avanço a nível de educação, 4, 8 anos não são nada. Então, eu não sei, eu visualizo isso no Brasil, visualizo nos países que tu falou também, e não sei se isso é uma questão geral, não sei se tu sabe trazer algum exemplo de algum país em que isso esteja funcionando melhor, eu não sei, eu gostaria que tu comentasse sobre. É engraçado isso, porque quando os países que... A gente falava sobre isso hoje, né? As pessoas adoram a Finlândia. Que país maravilhoso, o modelo educacional que funciona. A Finlândia é o tamanho do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, então, que é um estado pequeno, e é extremamente homogênea, né? Há países, esses países que eu falei, Alemanha, Itália, França, são países que estão recebendo imigrantes. Tem países que dizem, nós não vamos receber,
né? Então, é muito fácil dizer, olha o nosso modelo educacional que maravilhoso, quando todo mundo fala a mesma língua, quando todo mundo compartilha da mesma cultura e do mesmo nível socioeconômico, extremamente importante. Eu dei alguns exemplos hoje de como capital cultural é importante para a formação, né? Diferentemente do Brasil, o que é o bom e o ruim dos Estados Unidos, o fato de os estados serem independentes, né? Em algumas questões são federais, mas em termos de educação, por exemplo, a única coisa que nós temos que cumprir são os standards, né? Não existe currículo nacional nos Estados Unidos, existe o que nós chamamos de Common Core State Standards, que são os standards, né? Cada estado, contanto que atinja esses padrões, parâmetros, a forma como vocês vão fazer é de vocês. O que está acontecendo é muita movimentação. Por exemplo, a moça que perguntou sobre educação de alunos com diferentes habilidades, né? O New Jersey é um dos estados que mais investe em educação de alunos. Então, o que acontece hoje em dia? Muita gente se mudando. Nos Estados Unidos acontece muita migração interna, né? Agora mais do que nunca. É uma pena, por exemplo, muita gente que está deixando a Flórida, porque as pessoas que pensam diferente, em vez de ficar e tentar mudar, elas não aguentam na hora de dizer, não sou eu que vou carregar essa cruz. Elas acabam indo para os estados onde elas são, que é a moça também que perguntou sobre alunos trans, é a mesma coisa. Eu vou fugir de casa, então não posso ficar aqui, vou para um lugar onde eu possa, né? Então, é bom que haja lugares onde elas são bem acolhidas, é bom que haja, mas, ao mesmo tempo, o que acontece nesses lugares, eles acabam, é o que vai acontecer com a Flórida agora. Todo mundo quer sair de lá porque ninguém aguenta as políticas educacionais, que o professor pode ser preso porque falou que a escravatura foi ruim. São coisas inacreditáveis, inaceitáveis. Eu acho, então, é o que eu digo, é o bom e o ruim dos Estados Unidos de ser uma federação de estados, cada estado pode criar suas próprias leis, né? Então, eu não sei de um país que tenha feito isso. Os países que conseguem são geralmente países que não têm diferenças da forma como nós temos, inclusive, muito importante, diferenças socioeconômicas, né? Há países que são mais homogêneos, tanto culturalmente, linguisticamente, etnicamente, né? Vê países como a Polônia, a Hungria, não estão aceitando nenhum imigrante, né? Existe um livro, eu não sei se foi traduzido para o Brasil, foi escrito por uma jornalista do New York Times. É um livro que se chama, em inglês, The Smartest Kids in the Room, as crianças mais inteligentes na sala, no quarto, na sala de aula. O que ela fez, ela estudou os 5 países que estão no topo do PISA, que tiram as notas mais altas. Canadá, Coreia, ela visitou todos os países e ela tentou entender por que esses países sempre tiravam, né? O Canadá é um desses países, e o Canadá é bastante diverso, mas o Canadá tem políticas de implementação de linguísticas muito mais flexíveis do que nos Estados Unidos, né? E outra coisa, o Canadá é um país enorme, mas em termos de população, não é. Inclusive, eles têm um problema muito grande, por isso que eles têm políticas flexíveis, porque eles precisam de gente, eles estão desesperados. Daqui a pouco não está nascendo mais gente, quem é que vai continuar? Então, essa é a questão. É um livro que eu não sei se existe, eu vou passar para a Betina a referência, porque e uma das coisas em comum que ela vê nos países, a Coreia é a mesma coisa. Coreia do Sul, claro, né? A Coreia do Sul tem imigrantes? Não. Então, é uma comunidade também homogênea, linguística e culturalmente, socioeconômica também. A única diferença é que na Coreia eles têm aqueles cursos, né, depois da escola. Eu sempre acabo dizendo Hogwarts, que é a escola do Harry Potter, mas é um nome parecido. É um nome parecido. Mas o que acontece? Os pais mandam os filhos porque existe é até uma loucura, ela diz, a jornalista diz, acaba sendo uma loucura, porque é uma sociedade muito competitiva. Mas é muito interessante que os países que estão, os 5 países que estão no topo da lista do PISA, são países que, em comum, o que eles têm? Homogeneidade. Não são países cheios de imigrantes que estão entrando toda hora. Podem falar mal dos Estados Unidos, mas uma coisa é verdade. As pessoas estão na rua em Nova York, mas elas estão nos Estados Unidos. Não estão na Venezuela ou no seu lugar de origem. E, bem ou mal, a situação agora está difícil, mas ela vai, com o tempo, acredito, ser resolvida.
Então, eu até gostaria de estudar mais essas questões. Vamos fazer uma segunda palestra. É uma pergunta excelente. Queria falar para ela? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigada. Eu ouvi o Lula dizendo, eu vou repetir. Muito obrigado a todos, a todas e a todes. Aprendi com o Lula. Mas para aí, eu vou convidar a professora Sônia para entregar uma lembrancinha para o Fernando, da Escola de Humanidades. E agradecer, né, Fernando, pela tua fala maravilhosa. E obrigado a todos, né? Muita gente saiu, que começaram as aulas.